O sistema das geminhas e da roda de habilidades é sim voltado para os levels mais altos, mas informação é poder e aqui a gente tem bastante informação. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Deu uma sumida, mas voltei agora, já passou a tosse, já passou a doença, a voz tá voltando ao normal. Vamos voltar vídeo todo dia da semana, stream todo dia da semana. Vamos começar hoje falando para vocês as melhores gemas, os melhores mods que você pode colocar nas gemas, na roda de habilidades do seu paladino, tá certo? Depois eu vou fazer de outras classes, como eu sou RP, vamos falar primeiro dos paladinos. Vou começar falando, não vou colocar em rank, só vou falar dos mods que vem nas gemas pequenas e gemas médias, porque aí é um negócio de você usa o que você abre, você usa o que você precisa para determinada hunt, você usa suas preferências, mas eu vou falar para vocês o que a gente tem nessas gemas, tá certo? Primeiro, eu acho que o mais importante, nós temos os mods de resistência elemental. Elas começam dando 2%, se você for upar do grade 1 pro 2, pro 3, pro 4, chega até 3%. Nas gemas pequenas, né, no primeiro mod, pode vir fogo, terra, energy ou ice, tá certo? Só pode vir essas 4, 2%. É geralmente o que você vai usar. O boneco já vem com algumas dessas, né? Se o boneco foi criado antes de lançar esse sistema, vem com umas geminhas de resistência elemental. Caso você for huntar num lugar que precisa dessa resistência, você usa. Não é uma diferença muito grande. Talvez mais pra frente, quando você for huntar lugares que dão danos elementais muito mais altos, né? Uma library, por exemplo, sei lá, uma soul war, assim, essa resistência possa ser um pouco mais vital você ter na gema. Level baixo, a maior parte do dano que você vai levar vai ser físico, salvo um respawn ou outro, então acaba não sendo tão importante assim a resistência elemental, mas se você tiver e for apropriado, pode usar. O que eu acho realmente importante é a vida. Se você tiver vida, eu recomendo você colocar. Começa com 200, se você der o upgrade vai até 300, vai estar no 200, né? Ninguém vai gastar muita grana com isso aqui, ainda mais no começo, ainda mais level baixo, né? Você ter, sei lá, 2 gemas de vida, por exemplo, te permitem huntar em lugares um pouco mais perigosos um pouco antes. Sabe, todas aquelas vezes que você sobreviveu com 50 de HP, sabe, bateu foto, se você tivesse 2 gemas, você ia ter 450 de HP, e não 50 nessa situação. Então, o HP te permite fazer coisas absurdas antes, tá certo? Mage é bom pra caramba, Mage recebe acho que 100 de HP só por esses mods, mas qualquer classe HP eu acredito ser o principal para ter no primeiro slotzinho ali das gemas, tá certo? Claro que se você provavelmente vai ter resistência elemental, tal, você vai botar ela. Se você tiver HP, eu recomendo HP, tá certo? Eu, pessoalmente, tudo que eu estudei, tudo que eu falei com os outros, tudo que eu li, HP é muito legal. Também temos cap, tá? Capacidade. Para level baixo também é muito legal, para você ficar mais tempo na hunt, levar mais, sei lá, spear, mais arrow, que realmente level baixo fica muito pouco tempo na hunt, principalmente paladino, refill é muito rápido. Se você tiver, pode testar, pode usar, talvez seja confortável, se você estiver huntando num lugar que não precisa nem de vida, nem de resistência, se tiver, é interessante. E mana, não precisa. Na minha opinião, e de tudo que eu estudei, não precisa, é um mod só para encher o saco, ter ali para você não abrir sempre que você quer. Temos também os mods híbridos, vou colocar todos para vocês aqui, que vem uma resistência elemental e ou life, ou cap, ou mana, obviamente menos do que a que só tem cada um dos mods, né? É um híbrido, se você abriu uma gema dessas e for pertinente ao lugar que você está huntando, pode usar. Não tem muito segredo, as geminhas menores e as médias, você vai usar o que você tem. O melhor ainda, na minha opinião, é vida, só vida, tá certo? Sem ser híbrido com nada, eu acho que é o melhor. E também, não podemos deixar de falar, existe a mitigação, que é uma armadilha, tá certo? O pessoal vê a mitigação, fala, vou levar menos dano e tal, você não vai receber 5% o flat ali, sabe? Por exemplo, eu olhei a mitigação no meu boneco equipado, eu não uso shield, né, eu sou um paladino, tava com acho que 2% de mitigação. Quando você colocar isso aqui, você não vai ficar para 7%, não é 5% assim,
esses 5% são aplicados nesses 2%, então você ficaria, em vez de 2, você ficaria com 2,1%. Não muda absolutamente nada para Paladino, por exemplo, que não tem mitigação. Talvez para EK, que estiver huntando com shield, tiver shield muito alto, talvez o cálculo seja mais favorável, mas mesmo assim, mitigação na roda de habilidades aparenta ser uma armadilha muito grande, não caiam nessa, vão em coisas mais úteis. Vamos agora para os mods que podem vir no segundo slot, ou seja, nas geminhas normais, na Marksman Gem no nosso caso, não é nem a Lesser nem a Greater, que só podem começar a aparecer no segundo slot dos mods. Primeiro a gente tem o que eu acredito ser o mais importante também, que é a resistência física. Level baixo, level médio, até level muito alto, geralmente o dano que você mais vai levar nas Santes vai ser dano físico, e se você tiver a proteção na gema é muito bom. 1% parece que não é muita coisa, mas acaba sendo, né? Tibia é um jogo de pequenos números, pequenos acréscimos, 1% acaba sendo bastante coisa. Eu recomendo, se vocês puderem, o combo de vida no primeiro slot, resistência física no segundo. Mas, vocês sabem, é tudo na sorte, é uma loot box, é um gacha, vamos para os outros mods que a gente tem. Aí a gente é apresentado também para tanto Holy quanto Death Resistance, 1%, se você upar vai para 1,5%, é menos do que as resistências elementais que a gente tinha naquele primeiro slot. O segundo slot também pode vir com as mesmas resistências elementais, tá certo? Elas não são exclusivas do primeiro slot, mas essas aqui que vocês estão vendo só podem vir do segundo para frente, não podem vir naquele primeiro slot, tá certo? Também temos Life Drain e Mana Drain. Mana Drain não é tão interessante, Life Drain é legal, para fazer alguns bosses, para huntar em alguns lugares como a Alminha. Se você conseguir rolar esse Life Drain, é legal, que é uma proteção que, por exemplo, não tem Build Life Drain, você só coloca o Bunny Fiddle e, sei lá, um Necklace of the Deep para defender. Ok que o Necklace of the Deep defende pra caramba de Life Drain, né? Mas Life Drain é uma proteção meio rara de você ter nos equipamentos e tal, então pode até ser que seja interessante, pode até ser que você consiga usar em alguns spawns ou bosses o Life Drain. O Mana Drain não precisa tanto, não foquem nisso. E aí a gente começa a entrar também nos mods híbridos, por exemplo, Life Drain com Mana Drain, tá certo? Pode vir um mod que dá os dois juntos, obviamente menos os dois juntos. Esse aqui, se não precisa, né? Não precisa. Também temos resistência elemental híbrida, vem duas resistências elementais, qualquer combinação entre fogo, gelo, terra e energy, dá 1%, você pode upar para 1,5% nas duas resistências. Também tem um que você ganha de uma resistência, 3%, podendo upar até 4,5% e perde de outra. Caso você for huntar num lugar que tem exclusivamente um elemento e obviamente você não vai tomar do outro que você está perdendo, é legal, é interessante. Você consegue ter bastante resistência, e a outra que você está perdendo, se não te impactar, não importa. É interessante apontar que a resistência que você está perdendo, se você upar, não vai mudar, tá? Você não vai nem perder menos, nem perder mais, vai ficar o 2% ali, tá certo? E também uma exclusiva para Holy e Death, ou Death Holy, né? Tem os dois. Você ganha 1,5% dela, podendo aumentar para 2,25%, e você perde um da outra. O Holy e o Death são ali meio que uma contraparte um do outro, eles não se misturam muito com as resistências elementais normais, então tem um separado só para eles. Agora vamos pro que importa, o que todo mundo quer saber, para os Supreme Mods, que são os que rolam no terceiro slot das Greater Gem, que é o que todo mundo busca, né? Todo mundo busca combos incríveis. Esse aqui eu vou colocar o rank para vocês. Não se surpreendam, a maioria está no rank F, está no pior rank. Que são mods que, se você rolar, sinto muito, eles estão ali só para encher linguiça mesmo, só para você não conseguir rolar os melhores, que eles realmente, para mim não, e tudo que eu estudei, não são úteis em situação alguma. Começando pelo Dodge, tá certo? Você vai ver Dodge, nossa, legal, tal. É muito baixo, mesmo se você tiver 4 gemas do Dodge no máximo. Obviamente você só precisa upar o mod uma vez, né? Se você tiver 4 gemas de Dodge, não vai chegar a 2%. Ai, mas aí vai contar para todas as criaturas, não só a criatura certa. Não é bom, por causa do custo de oportunidade. Para você fazer isso aqui, você vai estar perdendo a oportunidade de fazer coisas melhores. O Dodge, para mim, não serve para nada aqui. Pode ser polêmico? Acredito que não. Acho que vocês vão concordar comigo, não serve para nada. Critical Extra Damage, o dano crítico que você vai dar é muito baixo também.
Se você tiver as 4 gemas, dá 12, tipo, mesmo assim, tá certo? Tem coisas melhores, tá no F. Life Elite também, 2% até 3% se você upar, não é necessário, tem muitas coisas melhores. Nessa mesma pegada, Mana Elite de 0.8 a 1.2, não é legal também. Obviamente, se você tiver um lugarzinho para uma Greater Gem, você quiser o bônus dela e for a única que você tem, tudo bem, tá certo? São pequenos bônus, mas não foca nisso aqui. Se você só tiver esses mods, não foca em colocar essa gema, foca em outros lugares da sua roda, em pegar Revelation Perk, chegar lá no finalzinho, tá certo? Não foca na gema se esses forem os mods que vocês têm nas suas gemas agora reveladas. Temos também Critical Damage da Divine Grenade. Critical Damage não é legal, é um aumento grande, 12% ali sem upar, é um aumento grande, mas você precisa critar. E critar exatamente na Divine Grenade. Envolve muita sorte, e se você pegar a matemática, a chance de crítico vezes esse 12%, né, um aumento de dano minúsculo, não é o bastante, não é útil em quase situação nenhuma, nota F. Nessa mesma pegada, Critical Damage até pro Echevo Maçã eu tô colocando aqui. Existem muitas opções melhores. Claro que você pode pegar, você vai dar muito mais dano no Maçã, caso você crite, mas o aumento de DPS em geral, em 1 hora de hunt, por exemplo, é muito pequeno. Uma hora ou outra você vai dar um crítico explosivo, diversão, tal ali, mas na prática mesmo não é tão legal assim. Também temos Divine Missile e Shurisan, vou colocar os dois juntos. Dano da Shurisan e dano crítico da Shurisan. Você quase nunca vai usar, mesmo em boss tem opção melhor. Não tem por que você melhorar o seu Shurisan, uma magia que você vai usar muito pouco. E também o Echevo Con, né, o Ethereal Spear, não é o Echevo Gran Con que a gente usa bastante, é o Con. Você quase não usa. Dano, não importa. Critical Damage, não importa. Você não vai usar essa magia, tudo no F. E acabamos o F por aqui. Foi bastante, né? Foi bastante mod que pra mim não serve quase situação nenhuma. Olha aqui, você pode até dar Extra Damage de 22,5%. Se você tiver 4 gemas, você quase vai dobrar o dano crítico da magia. Mas você não usa essa magia, tá certo? O Shuriken, você quase não usa essa magia. Então, não é útil. Não importa que os números impressionam tanto, na prática não é bom. Vamos lá, pulamos do F para o B. Porque agora são gemas que, ao meu ver, ao ver das pessoas que eu conversei e tal, têm uma utilidade. As anteriores não têm utilidade nenhuma. Essas aqui até tem, pode ser em situações um pouco mais raras, mas até tem uma utilidade ou outra. Essa aqui eu achei um pouco polêmica, essa aqui eu queria botar no F, mas diminuir o cooldown do avatar em 15 minutos. Se você tiver 2 gemas dessa, tiver o avatar no máximo e tal, o máximo que você pode reduzir o cooldown numa magia é em metade. Então você pode ter um avatar com 30 minutos de cooldown, acredito que é o mínimo que você consegue. Caso você upe as gemas de cooldown todas, você não vai diminuir mais ainda o cooldown, você vai ganhando momentum, que é aquilo que tem no tier do capacete, que é uma chance de reduzir todos os seus cooldowns e tal. Todos os mods que reduzem cooldown, se você upar, você ganha até 1% de momentum, porque senão ia quebrar o jogo se diminuísse mais ainda o cooldown de algumas magias. Caso você consiga diminuir o cooldown do seu avatar para 30 minutos, tem uma rotação ou outra de boss, que é legal você ter esse avatar assim na mão, caso dê alguma coisa ruim. Existe uma utilidade pequenininha ali, tá certo? Não é completamente inútil que nem os outros mods. Botei no B aqui pra vocês, mas ainda não é o ideal. Como todos os mods aqui do B, ainda não é o ideal. Temos também o Divine Dazzle, que é o nosso puxão. Você consegue diminuir o cooldown dele em 4 segundos. Não é tão necessário, porque upando a magia na árvore, você já consegue puxar as criaturas infinitamente, entre aspas, mas caso você não esteja indo para aquele lado da árvore e tal, caso você tenha essa gema, esteja huntando em lugares onde as criaturas são ranged, pode ser interessantezinho você ter isso aqui. Não é completamente inútil, está no B. Temos também o dano do Shuriken Con, que é uma magia que a gente usa bastante, né, para dar dano em boss e tal. O dano, não o dano crítico. Já eu explico porque quando a gente chegar no dano crítico, é interessante para fazer boss, você vai dar mais dano, é uma magia que você usa bastante e bate bastante. Se você tiver, e você pode colocar na sua árvore de boss e consegue fazer boss um pouquinho mais fácil. O Divine Grenade, cooldown também, diminui 2 segundos no cooldown.
Não é a melhor coisa do mundo, porque geralmente você já consegue ter a granada em toda a box, caso ela esteja ali pelo level 2. No level 3 é mais fácil ainda, né? Caso você tenha a granada só level 1 tal, consiga colocar essa gema na sua árvore, você fica mais confortável para usar a granada em toda box, todo pool. É legalzinho, também está no B. Por último, no B, temos o Healing da magia Salvation, que é o Eshura Gran Sun. Ele aumenta 6% a 9%, caso você upe o mod. Aumentar a cor é sempre bom, você vai acabar gastando menos na hunt, vai acabar profitando um pouquinho mais, vai ficar um pouco mais safe em hunts que talvez não ficasse tão safe. Não é de se jogar fora, mas também não é dos melhores. Vamos para o nosso A. Desculpa a voz, vocês estão vendo que a voz está acabando um pouquinho, ainda estou melhorando, mas vamos lá. O nosso A, nós temos o dano da granada de 6% a 9% caso você upe. A granada é algo que você provavelmente vai usar na sua rotação, salvo algumas hunts que não apanham bem de holy, né? Livraria de Energy, Hunted Sword, Rotten e tal, que não apanham muito pra holy. Você provavelmente vai ter sua granada. Eu colocaria até antes, tá? Porque a granada você vai usar uma vez por pool, tal. Eu colocaria no B, mas conversando com pessoas, estudando, eu acabei colocando no A. Me convenceram a colocar no A, tá certo? É legal porque explode um pouco mais a box, o dano da granada é um pouquinho alto, é legal você aumentar o dano dela. Temos também o crítico do Eshuri Gran Con, tá? Por que que todos os críticos eu coloquei lá atrás no F e esse aqui eu tô colocando no A? Porque, por exemplo, você tá num Ferumbras, tá? Alguma coisa assim que você quer fragar, você vai estar de Avatar. O Avatar você vai critar em todos os hits. Então é mais interessante você aumentar o dano crítico, que o aumento é mais alto, do que o dano em si, do Eshuri Gran Con em específico. Com essas gemas, por exemplo, que o pessoal consegue fragar Ferumbras, consegue fragar esses World Boss e tal, consegue dar muito dano, porque ao estar no Avatar você sempre vai critar, aumentar a porcentagem de dano desse crítico acaba sendo muito bom. É algo, obviamente, como todo o sistema de roda de habilidades, todo o sistema das gemas, voltado para um level mais alto, para um cara que já tem muito dano, você está amplificando esse dano, mas é uma gema legal, é um mod legal, que as pessoas usam com finalidades muito boas. Então ficou aqui no nosso rank A. Vamos para o rank S agora. Eu falei pra vocês já que eu tenho umas gemas boas que vieram no meu personagem e tal. Eu tenho, coincidentemente, as duas que estão aqui no S, tá? Que é o dano do Eschevo Maçã, que é a magia que você vai usar em quase todas as hunts uma vez a cada 2 turnos. É o seu principal dano de magia. Então você upar o dano dela, 5% pode parecer pouco, mas acaba acrescentando bastante nos danos da sua hunt. E o Divine Empowerment, que é o tapetinho, diminui 6 segundos no cooldown. 6 segundos é bastante coisa, tá certo? Eu tava huntando na Energy, que não leva dano de roll e tal. Eu fiz uma árvore focada no tapete. Tendo essa gema, eu conseguia ter o tapete em todas as boxes, por mais rápidas que elas fossem. Todas as boxes eu tinha o tapetinho ali pronto pra já melhorar meu dano, melhorar os charmes e tal. Então, se você tiver uma ou até duas dessas, dependendo de como for sua árvore e tal, o seu level tem que ser absurdo, né? É muito legal, você consegue ter o tapete praticamente infinito. Qualquer lugar você vai ter 8 ou 10 ou 12% a mais de dano, né? Depende do nível do tapete. Então, acaba sendo muito legal. Pode parecer que não, mas acaba sendo um negócio que, ao longo do tempo, aumenta muito o seu dano numa hunt. E estava errado, essas não são as melhores gemas para RP, porque as melhores gemas não só para RP, mas como para todas as classes que estão no rank S+, de tão absurdo que elas são, e as pessoas não sabem, não entendem o porquê, são essas 4 aqui, juntas. Elas dão Mastery Points para cada uma dessas Revelation Perks, de 150 a 225 caso você upe. O que isso significa? Ao colocar uma gema, por exemplo, que tem a Revelation Mastery do Avatar, por exemplo, é como se você tivesse mais 150 pontos ali no quadrante do Avatar. Para pegar uma Revelation Perk, por exemplo, Avatar, Granada e tal, você precisa ter primeiro 250 pontos naquele quadrante, certo? Se você tiver 100 pontos e essa geminha aqui alocada em algum lugar que está contando ponto, você vai conseguir pegar o Avatar. Isso é muito bom porque te dá liberdade na sua árvore.
Às vezes você quer alguma coisa, por exemplo, que tá do lado do Gift of Life, mas você queria pegar a granada. Se você tiver slot dessa gema lá no lugar que você tá indo do Gift of Life, você pode ganhar 150 pontos para sua granada. É um negócio que te dá liberdade, opções, mais dano num level um pouco mais baixo, você não precisa estar um level tão absurdo para montar a árvore que você quer, por exemplo, caso você tenha essa gema, e também acaba te ajudando numericamente, porque ao pegar uma Revelation Mastery, por exemplo, ao pegar a granada level 1, você ganha, se eu não me engano, 4 pontos de dano e cura. Quando você pega o level 2, você ganha 9 pontos de dano e cura. Caso você pegue o level 3 de alguma Revelation, uma granada, um tapete, um gift, tanto faz, você ganha 20 pontos de dano e cura. É muita coisa 20, tá certo? Então você ganhando esses pontos meio que de graça, obviamente você tá perdendo outras coisas que você podia ter na sua gema, mas mesmo assim acaba sendo melhor ter esses pontos de graça, conseguir pegar Revelation, conseguir upar, por exemplo, uma granada, upar o level de um tapete, que você não tinha ponto antes, agora você tem. Te dá liberdade, flexibilidade, ajuda no dano, ajuda na cura, são as melhores e são muito subestimadas, porque não tá ali na cara, sabe? Aumenta os 5% de dano na sua magia que você mais usa, sabe? Como não tá tão na cara, as pessoas às vezes esquecem um pouco, mas são sim os melhores mods. Talvez não seja a coisa mais interessante do mundo ao bater o olho, mas eu garanto pra vocês que são muito bons até numericamente em questão de dano e cura. É só pegar pra ver certinho o que dá, que vocês entendem que realmente esses aqui são os melhores. Mas não tô falando pra vocês irem e gastarem todo o dinheiro de vocês abrindo gema, que é muito raro você conseguir o que vocês querem. É uma loteria total, só façam isso se vocês têm o dinheiro realmente para gastar, não tá faltando para comprar item, para pagar boost, para pagar prey. É algo secundário isso aqui, ao meu ver, é para quem tem muito dinheiro. Então, prossigam com cautela ao lidar com as gemas. Espero que tenha ficado claro, tá? É um negócio que é um pouco confuso de você procurar na internet, de você procurar vídeo. Tem muitas e muitas opiniões, demorei bastante para chegar nessa lista. Falei com muita gente, li muita coisa. Espero ter resumido aqui um pouquinho, espero que deu para entender. Lembrem-se, essa semana, vídeo todo dia para compensar a semana passada que eu fiquei um pouco sumido. Stream todo dia também, 8, 8 e meia da manhã eu tô lá aberto. Hoje já abri, já conversei com o pessoal, foi super legal. Então colhem lá para trocar uma ideia, tirar alguma dúvida. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever. Comenta aí que vocês sabem que eu respondo todo mundo também. Por enquanto é isso, meus queridos. Um abraço e até mais.